Boa tarde, meu nome é Gabriela Risetti e hoje apresentarei meu trabalho de conclusão de curso, que tem o título de Análise do impacto do uso de SVC na estabilidade de sistemas elétricos, com presença de geração fotovoltaica, tendo como orientador o professor Flávio Lemos. Com o cronograma da apresentação, primeiramente será feita uma breve introdução, onde serão apresentados os objetivos e justificativas. Após, será feita uma breve revisão bibliográfica, onde as referências utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Depois, uma conceituação teórica do problema, onde serão apresentados os principais conceitos para o desenvolvimento desse trabalho. Depois, modelagem e simulação, e na sequência, resultados, e por fim, as conclusões. Seguindo com a introdução do trabalho, as justificativas desse trabalho são relacionadas ao crescimento da geração renovável e uma necessidade de estudos mais aprofundados acerca do impacto desse tipo de geração na rede. Mais especificamente, acerca do comportamento dinâmico dessa geração na rede, que possui um comportamento intermitente e que depende de fatores climáticos, o que muitas vezes torna difícil uma previsão da geração. Outra motivação é a aplicação de equipamentos fácteis para ajudar no comportamento da estabilidade. Esses equipamentos fácteis são dispositivos que melhoram o gerenciamento de energia elétrica e, para isso, eles utilizam conversores e controladores dinâmicos. Nessa imagem aqui, que eu apresento, que é da ONS, é apresentada a carga instalada em 2021 e uma previsão da carga instalada para 2025. Bom, o sistema elétrico brasileiro, ele tradicionalmente é composto, em sua maioria, por geração hidrelétrica e termoelétrica. O que a gente vê nesses últimos anos é que esse cenário está passando por várias mudanças, como o aumento da capacidade instalada de geração vinda de fontes intermitentes, que é a geração eólica, e a geração solar. Então, hoje, em 2021, elas já são quase 14% da geração total. Em 2025, a previsão é que chegue a quase 17%. Bom, os principais objetivos desse trabalho é utilizar os modelos dinâmicos genéricos desenvolvidos pela WSC, de usinas fotovoltaicas e de SVC, utilizando o software escolhido, que foi o PowerWord. Utilizar um sistema de teste de 14 barras da I3E no software escolhido. Após, inserir as usinas solares e SVC no sistema da I3E e analisar o fluxo de potência do sistema de teste. Depois, analisar os efeitos dinâmicos do modelo genérico de usinas solares e de SVC. E, por último, criar cenários para avaliar os efeitos das usinas solares e SVC na estabilidade transitória e de tensão. Seguindo com a revisão bibliográfica, aqui eu apresento as referências que foram utilizadas como base para modelar o SVC, que foram, primeiramente, o livro do Kundor, que é de estabilidade e controle de sistemas de potência. Esse livro apresenta um modelo básico de SVC, que é utilizado na segunda referência, que é o guia de modelo genérico da WSC. Esse guia ele apresenta o mesmo modelo do Kundor, porém com algumas detalhes a mais. E aí a gente pode citar também outros artigos que, em resumo, eles validam esse modelo da WSC, utilizando softwares ou medições reais e fazendo estudos acerca do desempenho desse modelo. Bom, aqui eu apresento as referências que foram utilizadas como base para modelar as usinas solares no software escolhido. Primeiramente, foi utilizado o guia para aplicação de modelos genéricos de usinas solares e outros artigos que implementam e validam esse mesmo modelo da WSC através de ações reais.
Seguindo a conceituação teórica do problema, nessa primeira imagem eu apresento a configuração mais usual do SVC, que é um capacitor fixo com um reator controlado por tiristor, que pode ser resumido aqui numa septância variável. Nessa segunda imagem é apresentada a característica de corrente de tensão do SVC. Então, o princípio de funcionamento ele é basicamente da seguinte forma: a gente tem aqui uma curva característica do SVC, e o ponto de operação da tensão compensada ela tem que pertencer a essa curva. E aqui nós temos 3 situações de curva característica da carga, sendo a primeira a situação V0, a segunda V1 e a terceira V3, para um caso sem compensação. O caso de V2 é um caso de alto carregamento, o caso de V1 um caso de baixo carregamento. Bom, com a compensação, essa tensão de V2 ela passa a operar no ponto C, subindo de V2 para V4. E a tensão em V1, B, reduzindo então de V1 para V3. Bom, e 2 vantagens aí que a gente pode citar sobre a utilização do SVC é a redução do fluxo de energia reativa indesejada, que acarreta numa redução de perdas da rede e também uma melhoria de estabilidade estática transitória da tensão. Geração solar em sistemas de potência. Aqui eu apresento uma topologia comumente encontrada nos inversores solares. Bom, diferentemente da geração convencional, ela faz interface com a rede através de inversores que são conectados ao painel solar. E esses inversores, eles têm características de baixa contribuição de corrente de curto-circuito, falta de inércia mecânica e controle de alta largura de banda. Aqui eu apresento uma representação da usina solar no fluxo de potência, que é composto por um gerador equivalente, que ele pode estar aqui representando um ou mais geradores, transformadores de unidades equivalentes, um sistema coletor, um transformador de subestação, e aí, opcionalmente, pode ter um sistema de suporte de reativos. Outro conceito bem importante para esse trabalho é o conceito de estabilidade, que é definido por Kundor, como sendo a propriedade que permite um sistema de permanecer em equilíbrio quando submetido a condições normais de operação, ou que possa alcançar um novo estado de equilíbrio aceitável após ter sido submetido a um distúrbio. Essa imagem aqui apresenta a classificação da estabilidade do sistema de potência. Primeiramente surgiu o conceito de estabilidade angular, lá na década de 80. Depois, década de 90, estabilidade de frequência. Nos anos 2000, aí, a estabilidade de tensão. Bom, recentemente, né, devido à grande inserção de conversores, CCCC ou CCCA, no sistema de potência, está sendo propostas 2 novas classificações de estabilidade, que são estabilidade devido à ressonância e estabilidade influenciada por conversores, que foi proposta em 2020. Introduzindo um pouco sobre as curvas PV e QV, elas são muito utilizadas para determinar os limites de capacidade de carregamento de uma barra. Nesse trabalho, elas foram utilizadas com a finalidade de auxiliar na análise da estabilidade de tensão. Para exemplificar, eu apresento aqui um pequeno sistema, sendo E a barra infinita, X a reatância da rede e V a tensão da barra da carga, que tem um certo valor de fator de potência φ. Uma potência ativa P e uma potência reativa Q. Aqui na curva PV, podemos observar que para um fator de potência mais adiantado dessa carga, ou seja, uma carga mais capacitiva, a potência máxima transferida é maior do que quando comparado com o fator de potência mais indutivo. Então, aqui a gente tem um fator de potência mais capacitivo, em que a potência máxima transferida é maior e a tensão máxima também é maior, comparado com esse caso aqui, em que
a curva é mais indutiva. Aqui nessa segunda imagem, eu apresento a curva QV. Para simplificar um pouco, aqui nós temos P igual a 0 e P igual a 0,25. O ponto de operação dessas duas curvas é em aproximadamente 1 PU. E essa distância do eixo de tensão até o mínimo da curva é a margem de potência reativa. Diferentemente dessas duas curvas aqui, a curva P igual a 0,75 e P igual a 1, elas não possuem ponto de operação, porque elas não cruzam esse eixo V, então elas precisam necessariamente de uma compensação de reativos para conseguir operar. Seguindo com a modelagem e simulação, levantamento de modelos da literatura. A escolha dos modelos foi direcionada para aqueles modelos que possuíam modelos implementados no software escolhido, que foi o software PowerWorld. Ambos a geração solar e SVC foram utilizados modelos genéricos desenvolvidos pela WSC. Aqui eu apresento um pouco o diagrama esquemático do modelo de SVC, o SVS-MO01. Esse modelo ele possui 12 funcionalidades, sendo a primeira o ciclo de regulação de tensão primária, possui um bloco de ganho proporcional integral, segunda, bloco de avanço e atraso para medição de tensão, bloco de avanço e atraso para redução de ganho de transiente, bloco de atraso T2. Esse bloco de atraso ele representa o circuito de disparo dos tiristores do SVC. Limite de susceptância do SVC. Então aqui são esses dois limites aqui, Bmax e Bmin, são controlados externamente pelo usuário. Depois, regulador de susceptância lenta, estratégia de controle de sobretensão e subtensão. Basicamente consiste em limitar a susceptância em um valor que é definido pelo usuário. Proteção contra sobretensão e subtensão, que é uma proteção temporizada. Amplitude de tensão de curto-circuito, que é um valor contínuo de tensão que o equipamento pode suportar por um certo período de tempo. Controle de banda morta. Inclinação linear ou não linear. Então, nessa opção aqui, é possível escolher se aquela inclinação da curva característica ela é linear ou não linear. Aqui, nós vamos seguir com a opção de linear. Bloco de lógica MSS. Bom, dentre essas várias funcionalidades, nem todas vão ser utilizadas nesse trabalho, então eu destaco aqui que o bloco de lógica MSS, controle de banda morta, amplitude de tensão de curto prazo, regulador de susceptância lenta e o bloco de avanço e atraso para redução de ganho de transiente não são utilizados. Diagrama esquemático do modelo de uma planta solar. Esse modelo é dividido em 3 módulos, sendo o primeiro módulo um modelo que representa o gerador. Então, ele processa a corrente ativa e reativa que vem do próximo modelo e injeta na interface, que são os inversores. O segundo módulo, ele representa os controles elétricos dos inversores, então ele atua na potência ativa e reativa do módulo anterior e fornece corrente ativa e reativa para o modelo do gerador. O terceiro módulo é uma etapa opcional que emula um controle de tensão e potência reativa no nível de planta. Nos próximos slides eu explicarei brevemente as funcionalidades de cada bloco. Modelo do gerador. Esse módulo regula a corrente que injeta componentes ativo e reativo da corrente que vai para o inversor.
Ele está dividido em 2 blocos, sendo o bloco número 0, gerenciamento de corrente reativa para eventos de sobretensão, e o segundo bloco, um gerenciamento de corrente ativa para eventos de subtensão. Modelo de controles elétricos dos inversores. Esse modelo fornece comandos de corrente ativa e reativa para o modelo de gerador. Ele está subdividido em 5 funcionalidades, sendo as funcionalidades numeradas de 0 a 4. Número 0, lógica de limite de corrente, no qual o usuário pode escolher uma prioridade, sendo a prioridade potência ativa ou reativa. Segundo, numerado como número 1, é o controle de fault right-through. Eu não tenho uma tradução exatamente, mas ele significa a capacidade desses conversores de continuarem operando durante alguns períodos curtos de tempo em que essa tensão é mais baixa devido a alguma falha que ocorreu na rede. Número 2, esse é um bloco de controle de potência reativa e tensão que habilita o controle de energia reativa por um laço de alimentação linear ou por 2 laços de ganho proporcional integral, permitindo um controle local de tensão ou um controle coordenado Q e V. Nesse trabalho foi escolhido o controle coordenado Q e V. Bloco 3, ele fornece uma referência de potência ativa. Número 4, fornece uma referência de fator de potência constante. Opções de controle de energia reativa. Esse modelo, ele permite 4 opções de controle. O controle de fator de potência constante, controle Q, controle V e controle coordenado de Q e V. Como eu disse anteriormente, o controle escolhido foi o controle Q e V. Então, o fluxo dessas flags aqui é mais ou menos o seguinte: ele passa por Q, não é utilizado esse bloco aqui, passa por Q, segue esse fluxo, e PQ aqui dá a prioridade de potência reativa. Sistema teste e 3E 14 barras. Eu apresento aqui o sistema sem nenhuma modificação, já implementado no software de simulação. Que é interessante ver que tem umas setas em verde e em azul, sendo a seta em verde, sendo que a seta em verde representa o sentido do fluxo de potência ativa, enquanto a seta azul é o sentido do fluxo de potência reativa. Após ser realizada uma modificação, esse programa tem uma opção de tensão target, em que as barras estavam com target acima de 1 PU. Isso foi corrigido em todas as barras para 1 PU. E como a gente pode ver aqui, a tensão diminuiu. Sistema I3E 14 barras com geração solar e SVC. Aqui eu apresento o sistema já modificado com a adição das 2 gerações solares, sendo na barra 16 e a outra na barra 15. O SVC durante as simulações foi colocado em 3 diferentes posições, sendo a posição 4, da barra 4, posição na barra 9 e uma troca na barra 8. Casos simulados. É importante destacar aqui que todos esses eventos de curto-circuito são eventos de curto-circuito trifásicos francos, com duração de 100 milissegundos, e ocorreram na barra 9. Para relembrar aqui, a barra 9 é uma barra que está igualmente distante das 2 gerações solares. Bom, os eventos simulados, primeiramente foi feito uma bateria de simulações sem o SVC,
com carregamento normal e com 30% de carregamento. Depois foi posicionado a SVC na barra 4 e se repetiu as simulações de carregamento normal e 30%. A mesma coisa foi feita por SVC na barra 9. Depois disso foi feita uma substituição do compensador síncrono pelo SVC na barra 8. E por último, perda dos geradores solares, no caso sem o SVC. Então, após um curto de 100 milissegundos, foram retirados, ocorreu uma perda da geração solar. E fluxo de potência. Foram simulados para o carregamento normal, sistema sem o SVC e com SVC na barra 4 e 9. Variáveis monitoradas. Foram monitoradas tensão, frequência, potência ativa das barras 15 e 16, que são a geração solar. Foram monitoradas também tensão, frequência, potência ativa, reativa, ângulo de rotor dos geradores, também tensões e potências reativas da barra ao qual o SVC estava conectado. Por fim, foram elaboradas curvas PV e PQ. Seguindo com os resultados, aqui eu apresento o caso considerado o caso base, que é o sistema sem compensações. Então, essas setinhas aqui, esse quadrado em verde, esses 3 locais indicam que o SVC está desligado. E somente temos a presença aqui da geração solar na barra 16 e barra 15. Sistema com SVC na barra 9. Então, aqui nessa imagem, eu apresento o fluxo de potência com o SVC já na barra 9. Então, esse quadradinho vermelho indica que ele está em operação. Que a gente pode ver que várias barras não obtiveram uma melhora na tensão. Isso vai ser melhor visualizado nos gráficos a seguir. Sistema com SVC na barra 4. Então, ele está conectado aqui na barra 4, enquanto os outros permanecem desconectados. Aqui eu apresento uma comparação do caso base com o SVC na barra 4, uma saída de tensão para um carregamento normal. Nós podemos ver aqui que para o caso com a compensação, as tensões convergem mais para um PU quando em regime. Depois do evento também entram em regime mais rápido do que o caso base. Então aqui em até 2 segundos já entrou em regime, enquanto aqui demora um pouquinho mais. Aqui é uma comparação do caso base com o SVC na barra 4, porém agora com uma sobrecarga de 30%. Então foi necessário uma janela de tempo um pouco maior para observar esse ponto de regime. A gente pode ver que após o evento da tensão, o gráfico da direita, que é o gráfico com o SVC na barra 4, ele entra mais rápido em regime do que esse caso base, que é o caso da esquerda. Também é uma dispersão menor da tensão aqui em regime do que em relação ao caso base. A gente pode observar um afundamento um pouco menor também durante o evento aqui. Então, seguindo saída de frequência para um carregamento normal. Uma comparação do caso base com o SVC na barra 4, que a gente pode ver que o comportamento da frequência foi bem adequado em todos os casos. Esse comportamento se repetiu. A gente pode observar que nesses 2 casos tem um formato de saída bem parecido em relação à quantidade de oscilações, tempo de acomodação. Isso mostra que a adição da SVC não prejudicou essa variável saída de tensão e frequência para um carregamento normal da geração solar, no caso com compensação na barra 4. Aqui a gente pode ver que durante o evento do curto-circuito trifásico houve pouca variação da tensão e da frequência. O sinal em destaque para esse sinal da tensão que teve pouco overshoot e também ambas se estabilizaram dentro da janela de tempo de 5 segundos. Saída de potência da geração solar para um caso de carregamento normal.
Essas variáveis que eu apresento, elas foram monitoradas nos guias da WSCC para validação, que são as variáveis de potência ativa e potência reativa. Essa imagem apresenta um sinal bem idêntico qualitativamente ao sinal de validação desse guia. Então aqui a gente tem um sinal que entra em regime em 5 segundos. E aqui dá para ver bem aquela prioridade de potência Q do bloco de controle elétrico. Potência e tensão para um carregamento normal do SVC na barra 4. Aqui eu apresento a saída de tensão e potência reativa do SVC. Essas duas variáveis, elas são as variáveis monitoradas para validação nos guias da WSCC. Aqui a gente pode ver que essa imagem apresenta um sinal idêntico qualitativamente ao modelo genérico, com uma quantidade de oscilação e um sobressinal bem similar, um tempo de acomodação também similar ao modelo genérico. Curva PV é um caso de carregamento normal, uma comparação de caso base com o caso de compensação na barra 9. Primeiramente, cada curva representa uma simulação de caso. Isso significa que cada curva representa o limite de capacidade individual de cada uma dessas barras. Comparando essas duas imagens, sendo a imagem da esquerda o caso sem compensação e a imagem da direita o caso com compensação, podemos observar que o nariz da curva vai atingindo 750 mVA no caso com compensação. Isso representa um aumento de quase 200 mVA em relação à base. E, consequentemente, também a tensão crítica, por caso com compensação, foi maior, como já era esperado. Curva QV para um carregamento normal, uma comparação do caso base com compensação na barra 9. Que a gente pode ver que com a compensação na barra 9, houve um aumento de cerca de 50 mVA na margem do melhor caso, enquanto no pior caso houve um aumento de aproximadamente 25 mVAR. Também houve uma pequena melhora na tensão de operação, nós podemos verificar a tensão de operação aqui, porém não foi uma melhora tão expressiva. Anteriormente mostrei em regime os perfis de tensões na barra 4 e elas convergiam bem mais para um PU do que o caso na barra 9. O caso na barra 9, como a gente pode ver aqui, ele é bem mais similar ao caso sem nenhum tipo de compensação. Caso de substituição do compensador síncrono por SVC. Saída de tensão, uma comparação do caso base com o caso de SVC na barra 8. Aqui a gente pode observar que o nível de tensões das barras em ambos os casos permanece bem similar, sendo bem idênticas aí em regime. Isso mostra que a substituição não implicou numa melhora de tensão. Continuando com o caso de substituição do compensador síncrono, agora a saída de curva QV, em que o lado esquerdo é o caso base e o lado direito vai ser na barra 8. A gente pode ver que eles apresentam um comportamento bem similar, sem representar uma melhora, porque nesse caso houve uma troca no tipo de compensação síncrona por SVC. Então, diferentemente dos casos anteriores, em que a compensação era colocada na barra 9 ou 4, houve um aumento de melhora dessa margem. Aqui isso não acontece, por isso foi simplesmente uma troca. Bom, caso de perda de geração fotovoltaica. Saída de tensão nas barras. Comparação do caso base com uma comparação em que houve a perda.
que nós vemos que o nível das tensões dessas bases dos geradores antes e após o evento permanecem muito similares a esse caso base, mostrando que a perda da geração não implicou nenhum tipo de prejuízo à estabilidade de tensão. Ainda no caso de perda de geração fotovoltaica, saída de ângulo de rotor nas barras dos geradores ou compensadores, que a gente vê que eles entram em regime em quase 6 segundos, né, e depois que termina esse evento, há uma alteração do ponto de operação desses ângulos de rotores, que mudam devido à perda da geração solar, porque eles precisam suprir essa perda. Isso demonstra que o comportamento foi estável apesar da perda. Seguindo com as conclusões. Então, para finalizar com as conclusões, os modelos de ampla geração solar e SVC apresentaram um comportamento adequado, conforme aquilo que era esperado, de acordo com os guias de validação. As plantas solares mantiveram o comportamento do modelo genérico, com a estratégia de controle coordenado QIV. O comportamento foi adequado da frequência em todos os cenários explorados aqui nesse trabalho. Também observou-se uma melhora no perfil de tensão com a aplicação do compensador, principalmente quando foi posicionado na barra 4. Isso porque a compensação liberou o sistema, o que permitiu um aumento de carregamento de potência ativa. Bom, para fechar, em todos os casos simulados, o sistema manteve a estabilidade transitória e de tensão, demonstrando comportamento dinâmico adequado. Trabalhos futuros. Algumas sugestões de trabalhos futuros aí são explorar outras estratégias de controle de potência reativa do modelo genérico de geração solar, uma implementação do modelo de controlador de planta, um comparativo do desempenho de diferentes compensações de equipamentos fácteis, como, por exemplo, o SPC versus o Statcom. Artigos publicados em eventos. Bom, foram 2, sendo o primeiro a avaliação da estratégia de controle coordenado de usinas solares para a melhoria da estabilidade de tensão, utilizando modelos genéricos do WSCC. Foi submetido no Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. O segundo é uma análise de estabilidade do sistema de potência, utilizando modelos dinâmicos de plantas solares e baterias. Submetido ao I3E Urucom 2021. Obrigada.